Shalom, shalom, povo de Deus. Shalom, shalom, boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Vou falar com o vosso irmão, Vitor, Tavares de Santa Bigui. Já iniciamos a nossa live, dia de hoje, sexta-feira, a nossa hora 20 horas. Já iniciamos a nossa live. Na verdade, sexta-feira passada, conseguimos realizar a nossa live. Tive um pouco ocupado fazer outras coisas. Hoje estamos aqui, já iniciamos a nossa live, dia de hoje. Amém? Você que já está lá, a notificação já entrou no seu telefone. Partilha também naqueles que ainda estão um pouco distraídos, de forma que a nossa live, a página oficial do Dr. Saka, já começamos. Amém? Na verdade, Deus está nos ajudando sempre a fazer essa obra. Sei que não é fácil fazer essa obra, mas pela vossa ajuda, vossas orações, Deus está sempre a nos dar a força. Amém? Então, você que ainda que está fora desse programa, ensina a palavra aí para nos falar aqui no debate. Aqui é para nos falar somente o que está escrito na Bíblia. Amém? Somente o que está escrito na Bíblia, porque Cristo disse, ele não veio aqui para ser servido, mas ele veio para servir. E a mesma missão do nosso mestre nós estamos a fazer também. Nós não queremos ser servidos, mas nós que estamos a servir, não é? Então, é isso aqui, o nosso plano das nossas lives, de todas as sextas-feiras. Então, Deus seja louvado mais outra vez. Eu sei que Deus está sempre ali a nos ajudar. Não é fácil, né? Não é fácil viver nesse mundo, que eu digo sempre, nem é fácil para viver nesse mundo, mas quem tem Espírito Santo, quem Deus, não é que estamos indo no bem que sem saída, mas estamos no bem que tem saída. Então, nós que temos Cristo, vamos sempre permanecer na palavra. Então, já vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Tema de hoje que eu disse, que eu acho que já está na minha página aí, como orar. Esse aqui é o tema que nós vamos falar sobre hoje, como orar. É um tema que deve ser ensinado, né, dentro da igreja, porque a nossa base é a oração. Quem crente, se você não ora, mano ou mana, começa a se preocupar, porque crente é orar. Então, hoje vamos falar um pouco sobre
como orar. Amém, amém. Sem perda de tempo, já vamos iniciar o nosso ensino da palavra do dia de hoje. Como orar, na verdade, deve ser ensinada. A oração deve ser ensinada para que tu oras certo. Ninguém nasce com conhecimento ou ninguém nasce já sabe orar. Então a oração deve ser ensinada. Bom, um certo dia, eu estava orando num lugar e quando terminou de orar, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos lhe perguntou: Mestre, me ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus também ensinou a orar. Nós conhecemos a oração que Cristo ensinou os seus discípulos. Vimos que antes de Cristo, João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Antes de Cristo, porque o João Batista ele veio antes de Cristo. Então, se vamos falar antes de Cristo, então o João Batista ele veio no tempo da lei. Porque Cristo também veio no tempo da lei, mas Cristo que nos fez canal. Quer dizer, nos tirou na lei e nos levou na graça. E João Batista ele veio no tempo da lei. Então, João Batista também ensinou o seu discípulo como deve orar. E a mesma coisa também os discípulos de Cristo pediram no mestre. O mestre ensinou a orar. Então, a oração não começou depois de Cristo, não. Se vamos ver isso que estou a dizer, Ana, a mãe do menino Samuel, ela sempre ia na sinagoga orando. Nós conhecemos a história da Ana. Ana foi uma mulher de oração. Um dia também, Samuel, ele foi ensinado dentro do templo, do seu mestre Eli. Então, a oração não começou no tempo depois de Cristo ou no tempo de Cristo. Então, a oração começou desde já. Mas não vamos esquecer uma coisa: Cristo é o centro de oração. Na nossa vida, o Cristo que é o centro de oração. Então, aqui tem 3 pilares que eu mencionei aqui para nos falar sobre como orar, aliás. O primeiro pilar que vamos falar, quem ora? O primeiro pilar, quem ora? O segundo pilar, o que é orar? E o terceiro pilar, quando orar. Então, esses 3 pilares que eu falei, vamos falar dia de hoje. Primeiro que eu falei, quem ora? Bom, quem ora? A oração é um meio de comunicação entre o ser humano e Deus.
Repito, a oração é um meio de comunicação entre ser humano e Deus. Todos crentes, independentemente de sua maturidade espiritual, estás convocado a orar. Por quê? Porque a oração é o meio de comunicação com nós e Deus. Mas a oração não é que é só para os líderes ou aqueles que têm título dentro da igreja, não. Porque primeiro por lá eu estou a falar quem ora. Então, a oração não é para os líderes ou um líder que está a servir num ministério, ele deve orar. Não, não, não. Não está escrito assim. A oração é para nós todos que somos crentes, porque ele é o meio de comunicação que nós temos com Deus. Então, a oração não é para líder que está a liderar uma igreja, é para todos nós. É para todos nós que está dentro do corpo de Cristo, devemos orar. Porque se vamos falar só que a oração é só para o líder que está liderando uma igreja, não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Então vamos ver isso aqui que estou a dizer em 1 Tessalonicenses 5, 16 até 18. Vou fazer a leitura em nome de Cristo. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem a graça porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Esse versículo chama a atenção, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Glória a Deus. Então, eu estava a dizer que nos chama e todos crentes é uma prática constante e alegre de orar. Em toda hora nós devemos orar, porque é um meio de comunicação que nós temos com Cristo. Se eu posso falar isso aqui, é um estilo que nós temos na vida de orar. Nós temos um estilo na vida de orar. Então, o primeiro período que eu disse aqui, quem ora, a oração é para nós todos, que faz parte do corpo de Cristo, devemos orar. A oração não é para o líder, a oração não é para o irmão fulano, que vem muito na igreja, não. A igreja somos nós que fizemos o corpo de Cristo. Então, nós todos estamos convidados a orar, independentemente da sua maturidade espiritual. Então, vamos avançar em o segundo pilar. O que é orar? O que é orar? Aqui, a oração não é apenas é, é, pedindo umas coisas. Vou pedir Deus me dar casamento, por isso vou orar. Não. Não é isso aqui é oração. A oração não é que quer dizer, quero só orar porque eu estou a pedir uma coisa do meu Pai que é Deus. Não, não é. Mas a oração é adoração. Segundo, confessar. Terceiro, agradecer. E o último, interceder.
quatro que eu falei aqui no segundo pilar. O que é orar? A oração não é só pedindo as coisas materiais, o dinheiro, ou estás doente, Deus me dá saúde. Não. Tem quatro que eu falei aqui no segundo pilar. A oração deve ser adorar a Deus, confessar a Deus, agradecer a Deus e o último, interceder. Amém? Então, a oração, do jeito que eu disse, não é de pedir as coisas a Deus. Então, a oração deve ser feita com sinceridade e a fé em um coração quebrantado e súplica. O que é oração? O que é orar? Já disse, temos quatro aqui. Oração não é só pedir, mas oração é adorar a Deus. Segundo, confessar. Terceiro, agradecer. E o último, interceder. Então, quando também estás a fazer esses quatro formas de orar, deve ser feita com sinceridade e a fé. Também com um coração quebrantado e súplica. Vamos ver isso aqui em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Está escrito aqui: não andeis ansiosos de coisas algumas, antes em tudo seja conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com corações, ações de graça. Esse versículo nos ensina que todos os aspectos da nossa vida devem ser apresentados a Deus. A oração deve ser completa, não apenas pedir, deve ser completa, do jeito que eu acabei de falar. Então, já vimos aqui no segundo pilar, a oração não só solicitar as coisas materiais, não só solicitar as coisas materiais, a oração. O terceiro pilar, quando orar. Eu sei que tudo que nós estamos a falar, muitos que já estão na igreja têm já maturidade, sabem o que nós estamos a falar. Mas sempre devemos relembrar a nossa mente que é fato. Como a palavra de Deus, eu não fico cansado ouvindo aquilo que eu já ouvi. Por quê? Pode ser dias passados eu ouvi de outra forma. E hoje também, quer dizer, para mim, toda hora que eu ouço ou assisto uma oração ou uma pregação, e eu apanho sempre novas coisas. Então isso aqui também é muito, já tem conhecimento, né? Isso não estamos a falar, mas sempre estamos a relembrar a nossa mente. Amém? Então, terceiro
Pilar, quando orar. A oração deve ser uma prática contínua e não apenas para uma atividade, momento de crise e necessidade, não. Então, quando orar, a oração não pode ser só quando é uma atividade. Vamos fazer uma atividade na igreja. Hoje temos 90 dias de oração. Vamos orar. Não. Nem Cristo deixou para nós. Não, 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 não. Não é isso. Bom, eu não estou a referir que não podemos fazer isso nas nossas igrejas. Não. Aqui, terceiro pilar que eu estou a falar aqui, quando orar. Quando orar não é só quando nós temos atividade dentro da igreja, vamos orar. Não. Não está escrito assim. Não vamos orar só quando nós temos crise. Como não tem mais seja básica lá em casa, vou orar, Deus me dá, porque meus filhos estão morrendo de fome. Mano, isso não é oração. Não é oração. Não vamos orar só no tempo de crise, ou no jeito que eu acabei de dizer aqui, ou nos domingos. Tem até crentes são domingas, ou domingos. Não se chama você crente, não. Nesse pilar aqui estou a dizer agora, não se chama que tu és crente, que só ora quando é o momento da atividade ou o momento, está passando um momento de crise, não tem como. Então você ora. Mano, não se chama de crente. Você não é crente. Não é que Deus, Cristo falou no discípulo. No Novo Testamento, exorta a orar em todo momento. Devemos orar em todo momento. Em todo momento de alegria, de tristeza, de dúvida ou de gratidão. Quer dizer, todo momento de fome, de alegria, ansiedade está lá, mas deve orar. Deve orar. Por que que é assim? Porque o mundo não estamos a viver. Eu digo uma coisa sempre que eu digo. Esse